Primeira fase do dia, o mais importante é não colocar o pé fora da cama e comer em seguida, sim? Esperar um pouco. Se nos pudermos e tivermos a oportunidade de se mexer, muito melhor. E alguém dirá, mas eu entro às 8 da manhã. E eu digo, e podes-te levantar às 5. Sim? Deitar mais cedo e levantar mais cedo. Sim? Então, em primeiro lugar, os ritmos circadianos, de forma muito simples, muito prática. Podemos explorá-los e estudá-los de múltiplas formas, segundo a Ayurveda, segundo os processos digestivos, segundo a fisiologia do corpo humano, ou seja, realmente o ritmo circadiano significa, circadiano ou cronobiologia, está relacionado com os ritmos do Sol, sim? O dia e a noite, sim? O Sol e a Lua, digamos, sim? Luzes e sombras, sim? Há luz e há sombra. Então, quando há Sol, há fogo, sim? O Sol é igual ao fogo. Então, se o Sol é igual ao fogo, pensem que isto é uma lareira, se o Sol é igual ao fogo, há uma coisa muito importante. Como é que é a temperatura das vossas fezes e do vosso xixi? Quente ou frio? Quente, certo? Como é que é a digestão? Se a caca é quente, a digestão é... Ontem dissemos que era combustão. Quente, sim? Então, se o Sol é igual ao fogo, sim? Então, para ter uma ótima digestão, é importante comer sempre que haja sol. Não tem que ser sol, que o sol esteja a queimar para apanhar uma tosta, como agora que estamos em momento de ir para a praia. Mas sim é importante comer quando há luz solar. Porquê? Porque a luz solar é igual a fogo e fogo é igual a uma boa digestão. Há pessoas que têm por hábito comer às 11 ou à meia-noite, sim, ou até à 1 ou às 2 da manhã, muitas pessoas até inclusive porque trabalham por turnos ou saem muito tarde de trabalhar. Então eu estou a ir contra o relógio natural da natureza, sim, estou a ir contra a minha própria biologia. E a biologia humana é igual à biologia da natureza, ou seja, nós temos um ciclo, sim, como se fosse a noite e o dia, internamente, não somos conscientes porque não vemos lá para dentro, mas os processos orgânicos acontecem, sobretudo a nível de regeneração, durante a noite. Então, o que é que acontece? Se eu como quando não há luz solar, o que acontece é que eu estou a travar todos os processos de limpeza do organismo. O que é que vai acontecer se eu travar todos os processos de limpeza do organismo? Estou a travar e então ao travar estou a provocar mais inflamação. Então posso comer até muito saudável durante o dia, mas se eu janto, por exemplo, muito, muito tarde, o que está a acontecer é que, ao fim e ao cabo, estou a gerar uma inflamação no meu corpo. Estou a acumular toxicidade. E o momento no que o corpo acumula mais toxinas é à noite, sim? Por isso é que eu digo, vocês querem cometer um erro, um falho, é muito melhor durante a tarde, é muito melhor à hora do almoço que não na primeira hora do dia e na última hora do dia. Então, vamos por partes. É importante vocês gravarem que quando há sol há uma boa digestão, sim? Por isso é que a comida, não é? O ditado já diz, toma um pequeno almoço de rei, uma comida de príncipe e um jantar de mendigo, não é? Então, se nós jantarmos com um mendigo, nós vamos ter algo importante que é, de alguma forma, permitir que o nosso corpo entre numa fase de reparação de sono muito melhor. Porquê? Porque não está aí a digerir comida, então os processos metabólicos, ou seja, não vai deixar tanto resíduo no meu organismo. Então, primeira premissa, vamos comer quando existe sol, luz solar, sim? Não comer quando não há sol, sim? Não às 4 da manhã e também não à meia-noite, sim? Uma coisa é a exceção, mas que isso não se convirta numa regra, sim? Agora vão de férias, vem uma família, é Natal, mas o Natal é uma vez por ano, o fim do ano é uma vez por ano, mas há pessoas que fazem disso uma exceção que se converte numa regra diária. Então isso é muito importante, e é muito importante sobretudo para que o corpo comece a funcionar de forma natural. Muitas vezes há pessoas que dizem assim, Catarina, mas eu realmente nem como tanto, por que é que eu não consigo perder peso? E às vezes é simplesmente uma mudança como esta, sim? Adaptar a dieta ou a fase na que comes a uns horários mais adequados, sim? E é muito, muito importante, porque o corpo tem umas horas de trabalhar. Os órgãos é como uma fábrica, sim? Imaginem as fábricas que trabalham por turnos. Existem fábricas que trabalham 24 horas e existem 3 turnos, sim? Os que entram às 5 da manhã e saem às 2 da tarde.
depois os que entram às 3 e saem às 9, e os que entram às 9 e saem ao dia seguinte. O corpo é a mesma coisa. E falando desses 3 turnos, o corpo também tem 3 turnos, sim? Então vamos ver quais são esses 3 turnos. Imaginem que o dia tem 24 horas e divide-se em 3 fases. E essas 3 fases, no corpo, nós vamos dividi-la em 3 horários fundamentais. Então, desde as 4 da manhã até às 12, sim? Porquê até às 12? Porque às 12 é quando existe maior capacidade solar, sim? Por isso é que sempre nos dizem, não deves apanhar sol à hora do meio-dia, porque é quando há mais sol, mas também é a melhor hora para comer, é quando há mais fogo digestivo, portanto eu vou conseguir queimar a comida e não que a comida gere toxinas no corpo. Reparem uma coisa, o estômago é como se fosse uma lareira, sim? Dissemos que a digestão é igual à combustão, portanto pensem na vossa digestão como um fogo, como uma lareira. Se essa lareira, se o fogo está muito baixinho, sim, e vocês metem comida, o que é que significa que o fogo está baixinho? Comem quando não há fome, comem fora da hora na que há sol, sim? Então o fogo está muito baixinho. Quando tu comes comida, o que vai acontecer é que vais apagar este fogo. Então vais ficar densa, pesada, e aquilo que comeste, ainda sendo muito saudável, o corpo vai acumular. Sim? E por isso é que muitas pessoas, mesmo comendo muito pouquinho, acumulam. E dizem, fogo, aqui o vizinho come, parece um leão, e eu, que só por respirar já engordo. Como é que é possível? Sim? Então, é super importante comer quando temos fome. Não quando dita o ditado, não quando dita o horário, sim? Mas sim quando temos fome. E é muito importante, sobretudo numa fase inicial, ter uma alimentação muito mais intuitiva, sim? Se eu às 9 da manhã não tenho fome, às 10 da manhã não tenho fome, e às 11 da manhã também não, para que é que eu vou encher chouriços? Não vale a pena, sim? Então esperamos a ter fome. Se um dia às 8 da manhã tenho fome, depois vou comer às 8 da manhã, porque se o meu fogo digestivo está alto e eu sinto que tenho capacidade para queimar naquele momento, porque sinto assim como um buraco que me está a roer por dentro, então sim, seria o ideal, ok? Então, sempre comer quando há fome, porque se eu comer quando não há fome, vou apagar este fogo, e isto não é bom. No entanto, quando essa lareira está muito acesa, sim? Sabem quando vocês têm um buraco no estômago que comiam uma maçã, uma banana, o que é que seja? Chocolate também, tudo aquilo que vocês quiserem, mas o fogo está muito alto. Tens um buraco na boca do estômago que te está a arder e que tu dizes, ai que fome, mas fome real de verdade e que aperta. E quanto mais tempo passa, mais aperta. É um momento perfeito para comer. E mesmo comendo comida tóxica, reparem no que digo, mesmo comendo comida tóxica e comida que não é tão saudável, o corpo, estando com o fogo alto, tem a capacidade de digerir e queimar. Lembrem-se que a digestão é combustão, então queima. Por isso é que, por exemplo, uma pessoa que é ultramaratonista, como desce por completo as reservas de glucógeno que tem no fígado, ele tem capacidade para continuar a queimar comida, inclusive pizzas, pão, hambúrguer, que é o que fazem estes atletas que vocês dizem, oh meu Deus, como é que é possível? Eles têm a capacidade de continuar a queimar porque o metabolismo está tão acelerado, que este fogo está tão alto, que mesmo comendo comida lixo, eles têm a capacidade de queimar isso, sem que isso deixe tantas toxinas no nosso organismo. Sim? Mesmo não sendo saudável. Então é importante vocês terem essa capacidade e essa intuição com o vosso organismo, está bem? Então, ao meio-dia, por norma, se nós tivermos mais ou menos uns horários mais ou menos civilizados, sim, seria o momento no que há mais fogo digestivo, está bem? Então, o que é que acontece entre as 4 da manhã e o meio-dia? Eliminação. Entre as 4 da manhã e o meio-dia é a fase de eliminação. O que é que isto significa? É a fase natural onde o corpo deve eliminar, sim? Deve evacuar, deve urinar, onde a fase de eliminação de toxinas, que o corpo esteve a regenerar e a limpar durante a noite, é quando se deve produzir. É nesta fase horária. Significa isto que também não vão evacuar às 3, às 4, às 5 e às 10 da noite? Sim, ou seja, podemos evacuar mais tarde, mas a fase principal de eliminação e a grande parte de eliminação da toxicidade que o corpo esteve a limpar durante a noite produz-se neste horário. Se, por contrário, a minha fase de eliminação unicamente se produz às 11 da noite, é muito provável que eu tenha os ritmos circadianos trocados, sim? Porque durante muito tempo da minha vida, imaginem, uma pessoa que durante muito tempo, muitos anos da vida, trabalhou num turno da noite, sim? Essa pessoa tem o ciclo de vida ao contrário, sim? O corpo dela
está em alerta de noite e está meio apagado durante o dia. Está ao contrário, funciona ao contrário. E isso afeta diretamente a biologia do corpo. Sim? Por isso é que na área da medicina ou seja, na área das pessoas que trabalham no mundo sanitário, é onde existe a maior taxa, não só de ansiedade, como também de depressão, mas também como de câncer, sim? São as pessoas que mais turnos fazem, que mais trabalham durante a noite, juntamente com stress, juntamente com não sei o quê, e têm um ritmo biológico completamente alterado, sim? Então, fase de eliminação número 1. Número 2, entre o meio-dia e as 22. Coloquem agora aí no chat qual é a hora que vocês jantam habitualmente. Sete a 8, ótimo. 8h30, 9, 8h30, 9, 9, 7, 9. 8, 8h30. Ok, vamos colocar entre 7 e 9 da tarde. O que é que acontece aqui? Entre o meio-dia e as 8, temos uma fase de assimilação. O que é que isto significa? Que quando nós comemos, é quando o nosso corpo assimila, sim? Se eu como muita quantidade de comida e muito denso nesta fase horária, o que é que fazem a maioria dos portugueses, italianos e espanhóis? Comer pão com café, com tortilha, com não sei das quantas, logo de manhã, sim? Em Espanha ainda fazem o pincho ao meio-dia, não é? As tapitas, os pinchitos. Mas aqui realmente há uma coisa muito importante, e é a fase de assimilação produz sobretudo depois do meio-dia, que é quando há mais capacidade e mais fogo digestivo. O que é que isto nos vem a dizer? Que até ao meio-dia a nossa alimentação deve ser o mais subtil possível, o mais leve, ligeira possível. Porquê? Para não interferir nos processos de limpeza que o corpo faz durante a noite. Porque agora falta-nos a terceira fase, sim? Então, das 4 ao meio-dia, das 4 da manhã ao meio-dia, é quando o corpo elimina, sim? Do meio-dia às 8 da noite, que é praticamente durante a fração do dia na que estamos despertos, ativos, a trabalhar, etc. É quando o corpo assimila, e das 8 da noite, vamos apagar, vocês vêm aqui. Ok, e das 8 da noite até às 4 da manhã é quando o corpo regenera e desintoxica. Isto acontece de forma natural. Sim? Regenera. Sim. Então nós temos 3 fases do dia, sim, a nível de funcionamento biológico de acordo à natureza. Uma fase de eliminação, uma fase de assimilação e uma fase de regeneração, sim? Esta fase de regeneração é quando o corpo desintoxica, sim? Muitas pessoas, eu sempre ponho o mesmo exemplo, quando alguém diz uma dieta para perder peso, eu digo, perdes peso durante a noite, portanto começa a dormir mais cedo, a dormir mais e a não jantar, por exemplo, ou a jantar muito cedo, sim? Melhor forma de perder peso? Infalível, sim, obviamente a dieta tem que acompanhar, mas é algo muito, muito importante. Porquê? Porque se nós sabemos que é durante a noite que o corpo regenera, quanto mais respeitarmos este horário, muito melhor, sim? Então, qual é que seria a ideia? Quanto mais tarde for o pequeno almoço e mais cedo for o jantar, melhor. Ou pelo menos que o pequeno almoço, ainda que seja cedo, e o jantar, ainda que seja tarde, o mais leve possível. E que a comida mais densa esteja entre o meio-dia e as 8. Ok, como é que se aplica o pequeno almoço de rei? Esta é uma muito boa pergunta. Se nós fôssemos à cultura ancestral, sim, às 8 da manhã, ou digamos, a hora do pequeno almoço dos nossos ancestros, não era como o nosso pequeno almoço de hoje em dia, que saímos da cama e vamos para um computador, sim. Antigamente as pessoas, se calhar para chegar ao trabalho, tinham que fazer 2 horas a pé, ou tinham que ir 3 horas em bicicleta até não sei aonde. Então antigamente existia muita cultura de, cada vez que eu me sento para comer, eu tenho que merecer. Sim, eu não comia porque tinha abundância, senão que era um ato de agradecimento, ou seja, eu trabalhei e agora eu mereço, né? Então, reparem uma coisa, nós hoje em dia, quando nos sentamos a tomar o pequeno almoço, sentamos porque é a hora do pequeno almoço, mas realmente ainda nem sequer fizemos nada, nem sequer produzimos nada, como para merecer sentar-se e tomar aquele pequeno almoço, sim? Então eu às vezes digo,
sai nem que seja para caminhar 1 hora, e quando voltares, então aí toma esse pequeno almoço, ativa primeiro o teu fogo digestivo. Por isso é que muitas pessoas dizem, que eu como saudável já não sei o que fazer, eu digo, mas comes com fome real? Quando não há fome real, porque o metabolismo está muito lento, o que temos que fazer é começar a mexer-nos, porque o ser humano está feito para mexer-se, sim? Pelo menos 4 horas de média diária. Se não nos mexemos pelo menos 4 horas em média, de andar de um lado para o outro, e não falo de exercício físico pensado de propositadamente. De facto, existem estudos científicos onde comparam pessoas que não fazem exercício físico de propositado, premeditado, no sentido de dizer, vou 1 hora ao ginásio, ou vou 1 hora a andar de bicicleta. Não. Se nós fôssemos comparar uma civilização que se mexe durante todo o dia, sim? Que se mexe, que vai a pé para todo lado, que faz isto, que faz aquilo, mas que se mexe, que está em constante movimento, que vai à horta, que faz aquilo, que faz aquilo outro, mas que está em constante movimento, comparativamente com uma pessoa que está 10 horas sentadas num computador e que apenas se mexe 2 horas no ginásio, a pessoa que se mexe 2 horas no ginásio não tem nada a ver a nível de vitalidade e longevidade e como estão os processos metabólicos que aquela que se mexe o dia todo. E se calhar aquela que se mexe o dia todo não faz nenhuma atividade física no sentido de 1 hora no yoga, 1 hora no ginásio, não faz nada, mas está muito melhor no nível de saúde, tem menos percentual de gordura e os processos e o metabolismo funciona muito melhor. Então, o movimento é algo que é muito, muito importante. Há uma coisa que acontece e que vocês devem compreender, e sobretudo para quem tem fome assim logo de manhã. O corpo, como esteve a fazer os processos de limpeza, e há toxinas em circulação que vão ser eliminadas nas primeiras fezes, sim, nas primeiras evacuações. Ou seja, é normal ter dor de cabeça, ter fadiga. O corpo está mais em baixo que às 5 da tarde, sim? Está muito mais letárgico, etc. Então, o que é que acontece? É como quando eu vos colocava o exemplo de o drogado sente-se melhor com droga ou sem droga. Quando nós acordamos assim, se meteres comida, é uma forma de calar o corpo. É como dizer, cala-te. Tens dor de cabeça, toma um bocadinho de pão e já ficas bem. Então é como se fosse um sedante, sabes? Porque o corpo está num processo de desintoxicação e mais logo de manhã, que ainda estás nessa fase de depuração. Então quando tu metes comida, é como dizer, ok, vou-te calar. Claro que não é a mesma coisa um tipo de comida que outro, porque se tu meteres frutas ou sumos ou batidos, tudo que tem a ver com fruta, isso não vai interferir no processo de limpeza. De forma que mais à frente tomas um pequeno almoço. Portanto, tu podes fazer uma espécie de 2 pequenos almoços. Um que seja como para quebrar, baseado em sumos ou em fruta, e mais à frente então dizes, ok, agora passado 2 horas de já ter acordado, ainda que já tenhas comido fruta ou sumos, então agora sim vais tomar o teu pequeno almoço mais denso. Está bem? Isso seria o ideal, sobretudo para quem tem fome, fazer uma espécie de 2 pequenos almoços. De todas formas, se tens fome e a primeira coisa do dia que fazes, isto fazes de forma, vais criar um hábito, que é automaticamente e sem pensar vou preparar um sumo. Apetece-me? Não, mas quando metes na boca, verás que o teu corpo vai-te pedir hidratação. Porque a primeira coisa que devemos fazer, além da higiene do dia, é hidratar. E essa hidratação não tem por que ser com água. Pode ser logo com um sumo verde, um sumo de frutas, um sumo de frutas e vegetais, aquilo que o corpo realmente pedir, sim? E verás que se tu metes ao teu corpo um sumo, no que leva a fruta, como tem açúcares simples, tu já te vais sentir saciada por mais 1 ou 2 horas, está bem? E a dor de cabeça desaparece, porque é falta de oxigênio. Então esse sumo não é um pequeno almoço, é como uma ferramenta para hidratar. Sim, para mim um sumo não é um pequeno almoço, é como dizer um medicamento ou um suplemento ou algo que tu incluis como um hábito, como quem raspa a língua, pois é uma ferramenta de hidratação e oxigenação, está bem? Além disso, e grata pela partilha, é muito importante nós percebermos que nesta fase inicial do dia, o sangue é quando está mais espesso, sim? De facto, a maior quantidade de infartos produz-se entre as 6 e as 9 da manhã, porque o cortisol ainda está alto, sim? E as pulsações cardíacas estão muito altas, o sangue está espesso, sim? Então, esta fase do dia é boa para fazer exercício físico, mas não para fazer crossfit, não para fazer exercício intenso, senão uma caminhada, se fosse uma corrida, que fosse uma corrida muito suave, por isso é que o corpo não convida a fazer exercício físico logo de manhã. Uma ativação, sim, mas não algo intenso. O melhor horário, e já sei que é incompatível para a maioria das pessoas, para fazer atividade física intensa é entre as 5 e as 6 da tarde, sim? Não muito mais do que as 7 da tarde, que é o que a grande maioria faz, que é fazer exercício físico às 8 ou às 9 da noite. Porque às 8 ou às 9 da noite, o que acontece é que vais ativar outra vez o teu corpo, então vais fazer com que depois não produza
melatonina, que é a hormona do sono, sim, que induz ao sono, e portanto vai estar alerta. E é muito provável que depois tenhas fome e que não tenhas sono. Então entramos num ciclo vicioso que é, agora vou comer e agora vou esperar para fazer a digestão e então vou-me deitar à 1, 2 da manhã. E isso transforma-se numa roda, sim? E ao dia seguinte não vou ter fome, naturalmente, porque jantamos tarde, mas também tenho mais acumulação de toxinas. Há uma coisa que sim é importante, se nós levantamos da cama e a primeira coisa que fazemos é comer, isso sim faz com que acumulemos as toxinas que o corpo ainda nem sequer eliminou. Ou seja, o corpo está a tentar eliminar e nós estamos outra vez a empurrar para baixo, sim? Então é importante esperar essa fase de eliminação. Reparem que todos vocês diziam 9, 9, 9, 8, 8, 8. Qual era a fase de eliminação? 8, 9, 8, 9, 8, 9. Então o pequeno almoço, onde é que seria ideal? Ali. Justo. Evacuei e agora como? Sim? Eliminei e agora vou assimilar. Isso seria até o ideal. Obviamente, quando não temos o nosso trânsito intestinal regulado, etc., pois com os ritmos circadianos e com a dieta, temos que gerar essa habituação. Sobretudo nas pessoas que não têm horários, sim é importante, ao princípio, obrigar o corpo a começar a ter uns horários específicos, sim? Que é para que o corpo se acostume a evacuar sempre à mesma hora, a assimilar sempre à mesma hora, etc. Se o corpo nunca sabe quando é que ele vai comer, tu também nunca sabes quando é que vais evacuar, porque o corpo nunca sabe quando é que vai comer. Então, os ciclos que ele tem de processos de limpeza, também não sabe quando é que vai ser, sim? Primeira fase do dia, o mais importante é não colocar o pé fora da cama e comer em seguida, sim? Esperar um pouco. Se nos pudermos e tivermos a oportunidade de se mexer, muito melhor. E alguém dirá, mas eu entro às 8 da manhã. E eu digo, e podes-te levantar às 5. Sim? Deitar mais cedo e levantar mais cedo. Sim? 6 da manhã. O que é que acontece às 6 da manhã? É quando o corpo, sim, como a luz corta a melatonina, que é a hormona do sono. Sim? E quando à noite o corpo começa a produzir melatonina. Então, 6 da manhã o corpo começa a cortar a melatonina, que é essa hormona do sono e que é a melatonina que nos ajuda a regenerar, a desintoxicar. Reparem que sempre que houver 1 grau de inflamação no nosso organismo, significa que não há uma regeneração óptima. E se não há uma regeneração óptima, onde devemos colocar o foco, principalmente, inclusive antes da alimentação, é na higiene do sono. Está bem? Então, como vos dizia, o corpo corta a melatonina. E uma das coisas que acontece aqui é que nesta fase do dia, sim, é importante entre as 6 e as 9 da manhã, sim, vou colocar aqui 6 e 9, é importante que haja uma leve ativação, sim. Quem não tiver tempo pode fazer uns alongamentos, pode fazer um yoga, qualquer coisa, mas é importante que haja uma ativação, sim? Por exemplo, o yoga, ainda que não seja uma atividade física como tal, intensa ou tal, mas é muito importante porque o yoga sim ativa muito bem os processos a nível digestivo. Se vocês tiverem dor de barriga, pratiquem yoga. E o que é que vai acontecer depois? Sim? Mexe muito com toda a parte gastrointestinal, o que é muito bom, porque quando temos dor de barriga, gases, inchaço, etc., ajuda a ativar bastante a nossa parte do core. Depois, entre as 9 e as 12, o que é que acontece essencialmente neste horário? É a parte onde estamos mais criativos, sim? Estamos muito mais criativos, a nossa parte intelectual está muito mais agudizada, sim? Então esta parte entre as 9 e as 12 é ótima, sobretudo para criar. Sim. Não sei se vocês já detectaram se há uma parte do vosso dia na que estão mais concentrados, mais ativos, mais conectados. Sim. Por outro lado, entre as 12 e as 15 horas, obviamente, quem fez aqui uma comida de assada à portuguesa vai ter sono e em Espanha fazem a sesta. Sim. Então, aqui temos um grau energético de bastante somnolência. Tá bem? Já vou ler o que é que vocês estão aí a colocar no chat. Então, o nível de atenção, enquanto que aqui o nível de criatividade e atenção e concentração é máximo, sim, aqui é mínimo. Sobretudo, se temos em atenção que aqui foi uma das comidas mais densas, sim, então como estamos a digerir, a nossa energia cai ligeiramente. Mas, uma vez que digerimos a comida, sim, depois, entre as 15 e as 18, uma coisa que vai acontecer, os níveis de energia começam a aumentar, sim, temos mais energia, e aqui sim existe uma melhor circulação. E como há uma melhor circulação, seria a melhor fase para se exercitar.
a nível físico, sim. O sangue circula muito mais rápido, existe mais oxigenação, o corpo está muito ativo, então a nível de atividade física seria o melhor momento, sim. Seja para fazer uma atividade relaxante ou intensa, é o melhor momento para se ativar fisicamente. Depois, entre as 18 e as 21, o dia, o sol cai, a luz cai, então obviamente vou colocar aqui em cima. Entre as 18 horas, entre as 6 e as 21, agora parece que não nos faz tanta interferência porque estamos no verão. Mas no inverno notamos claramente que a partir das 5 da tarde, sim, que já é noite, o corpo parece que nos induz a dizer, ai, se eu tivesse aqui um caldo, uma sopa e uma cama, eu ia era logo para a cama, certo? Mas depois chegam a casa e vêm todas as atividades e os que fazeres, ou a mente racional diz, ainda não fizeste desporto, tens que ir ao ginásio, então tu vais e voltas e já te ativaste e já outra vez é como se o corpo voltasse a começar o dia como se fossem às 7 da manhã. Então temos que entender que entre as 6 e as 21 horas, a luz solar, como começa a cair, o corpo quer começar a produzir melatonina, que é a hormona que induz o sono. Então é super importante ter o menos contacto possível com tecnologia, fugir de centros comerciais, ter o menos contacto com luz artificial, sim? E sobretudo começar a criar um ambiente, inclusive em casa, como eu às vezes vejo aqui a Flávia, que está às escuras de noite, não sei se é por isso ou não, mas é super importante induzir o nosso corpo a esse estado. Então, em casa, se puderem ter luzes azuis ou luzes muito baixinhas, estar nesse ambiente, sim? Ainda que estejam a trabalhar, estar com luzes muito baixinhas. Os ecrãs, se puderem tirar a luz, e ficar sem brilho, sem nada, muito melhor. Até porque o envelhecimento vem pela luz artificial que entra pelas retinas. Se nós fôssemos estudar, como muitas pessoas dizem aqui, adorava visitar as tribos mais longevas do mundo. Se nós formos estudar um dos fatores principais nem sequer é a dieta. Uma das coisas que, quando estudam estas pessoas para ver porque é que duram até aos 200 anos, são as retinas. E há pessoas com 150 anos que têm retinas de jovens de 30 anos. E o que é que acontece? Porquê é que estas pessoas duram tanto? Porque não estão submetidas à tecnologia, obviamente vivem no meio da serra, sim, como pessoas que se calhar vivem aqui no meio da serra, sim, e não têm esse contacto tecnológico, a vida deles não há uma exposição à luz artificial como a grande maioria das pessoas tem, então essa luz artificial, quando penetra pelas retinas, é uma informação que transporta às células e as células começam a envelhecer. E a informação que recolhe as células começa-se a multiplicar. E por isso é que o envelhecimento é prematuro. Sim? Então, se nós realmente queremos cuidar de nós, por isso é que eu vou pôr as aulas às 5 da manhã, não há aqui, vamos levantar o bumbum às 5 da manhã. Então, é super importante o tema da luz artificial. E em casa, se puderem, parece uma questão banal, mas se puderem, em computadores, em telemóveis, etc., comprem protetores de ecrãs. Protetores que sejam contra a luz artificial, porque toda a luz que penetra nas nossas retinas é a luz que diretamente está a transmitir uma informação que envelhece as nossas células, sim? Porque é como dizer, alguém quer fazer quimioterapia ou radioterapia? Não, porquê? Porque é uma química muito forte. O que é que faz? Uma destruição celular. A luz artificial é a mesma coisa, está bem? Então, quanto mais cuidado tivermos com isto, melhor. E porquê que eu estou a comentar isto? Porque depois das 6 da tarde, agora no verão, é um bocadinho mais tarde, seria entre as 7 e as 10, sim, a luz cai, começamos-nos a aproximar da noite, sim, e ao aproximar-nos da noite, uma das coisas que o corpo começa é a produzir melatonina. Mas, se trabalhamos num centro comercial, se trabalhamos de noite ou estamos expostos à luz artificial, o corpo não produz melatonina. Então eu posso ter uma dieta perfeita, mas uma regeneração péssima. Então, de nada serve mudar a dieta, porque não há regeneração. E a regeneração vem muito pela higiene do sono, vem muito por realmente, a partir do momento em que não há sol, começarmos a cuidar de preparar o nosso corpo para o descanso. Assim estejas em casa e leias um livro até à meia-noite, sim? Mas porquê é que os livros não têm papel branco, luminoso, e têm um papel fosco, que parece papel reciclado? Não é só pelo meio ambiente e da reciclagem, sim? É por causa das retinas, porque conseguimos reter muito melhor e isso não cansa a vista. Sim? Então, nada é por acaso. Então, não se trata de, temos que ir para a cama muito, muito cedo, podes ir para a cama até tarde, mas que o teu corpo não esteja estimulado por luzes artificiais, por tecnologia, isso seria o melhor. Ok, sim, há pessoas que são mais criativas à noite, mas esta criatividade da noite vem
porque durante muitos anos da nossa vida viemos habituando o nosso corpo a trabalhar em excesso fora de horas. Porque se nós agora voltássemos outra vez a levantar às 5 da manhã e começar a trabalhar das 6 até às 4, 5 da tarde, as tuas 5 da tarde seriam como para outra pessoa às 10 da noite. Sim? Então é um ritmo biológico. Reparem numa coisa, eu não sei se na zona onde cada um vive, existe alguém que vive sem infraestrutura, sim? Eu sempre ponho um exemplo que aqui numa aldeia perto eu conheço uns senhores que são irmãos que vivem numa casa perto de um rio, onde, como é uma zona que não é urbanizável, mas aquela casa existe há anos, lá não existe luz. Então é muito engraçado, porque eles no século XXI, sim, até têm telemóvel destes de branco e preto, mas no século XXI eles vivem de acordo à luz, sim? Então eles têm que se levantar, levantam-se com as galinhas e deitam-se quando não há luz porque não podem fazer nada, não podem trabalhar, não podem ir apanhar lenha, não podem fazer nada. E na verdade antigamente as pessoas, porque é que muitas delas não tinham problemas tão cedo a nível de saúde? Porque viviam de acordo aos ritmos circadianos, sim? E a luz obrigava a isso, ou a falta de infraestrutura naquele momento, não é? Hoje em dia sabemos que o centro comercial está aberto até à meia-noite, então nós dizemos, está aberto até à meia-noite, então ainda temos tempo de ir às compras, não é? Mas antigamente essa questão não entrava na nossa mente, não é? Porque não existia essa solução. Então também não entrava e as pessoas tinham mais esse cuidado por se recolher, por se fechar, não é? Então, entre as 6 e tal, o corpo começa a produzir melatonina, portanto o cortisol começa a descer, sim? Se nós fizermos atividade física muito, muito tarde, estamos a estimular o nosso corpo. Vamos ficar mais energéticos, mas para que é que queremos mais energia à noite, se o que queremos é ir dormir? Então, claro, se fizermos exercício físico, vou ter energia para trabalhar. Então aí seria um bom momento para criar, sim?